Seguindo aqui, por que que eu faço isso aqui sempre lá? Essa planilha aqui eu sempre faço no Excel. Eu meço no aparelho, mas eu fico botando os resultados nesse meu Excel aqui. Porque eu sempre fico de olho nesse desvio padrão relativo aqui. E assim, quando dá menos de 20% de erro, eu até aceito, assim, digamos assim, né? Mas quando passa de 20% de desvio padrão, aí eu refaço. Refaço uma medida que eu vejo que está bem discrepante aqui, né? Então, e principalmente aqui que a quantidade de nanolitro era bem baixa, e isso aqui é uma análise onde é via úmida, né? Então a gente não ligou o vácuo. Então quando tu não liga o vácuo, a sensibilidade do aparelho fica bem ruim, né? Ele não fica muito sensível. Então por isso que dá uns desvios padrões relativamente altos, né? E aí então eu sempre fico de olho nisso aqui, para já antes eu já sei que não vai ficar bom o resultado, né? Certo? Bom, e aí depois vejam aqui que era a mesma amostra, o 5,07, porque é adição padrão, né? A mesma amostra, só que agora a gente adicionou 500 microlitros. Isso em ml é meio ml. 0,5 ml de uma solução de NaCl. Essa solução está feita aqui, ó. Inclusive todo o cálculo está no Excel aqui, ó. Aqui está o preparo da solução padrão, né? A solução padrão que a gente fez as adições padrões, a gente preparou a solução padrão numa concentração que já é bem a concentração que a gente queria emitir no laudo final da análise, né? Então a gente já preparou uma solução padrão aqui, geralmente nos moldes em que a indústria expressa a concentração de sódio no seu produto, que no caso do sódio na azeitona, nos rótulos a quantidade de sódio sempre está expressa em miligrama do sódio por 20 gramas de azeitona. Então a gente pensou em preparar uma solução padrão, né? Já nessa unidade de concentração aqui, ó, que ela tivesse tantos miligramas de sódio por 20 gramas de solução, certo? E aí também pensamos em fazer uma solução, sempre ao preparar a solução padrão, a gente faz no valor de concentração bem elevado. No caso aqui a gente estipulou em preparar 2.000 miligramas de sódio por 20 gramas de azeitona, certo? Bom, então como é que foi feito o preparo da solução? Então o cálculo a gente veio por aqui, ó. 1 mol do NaCl tem 58,44 gramas, ou seja, em 58,44 miligramas de cloreto de sódio, a gente tem 23 miligramas de sódio. Então isso aqui é uma estequiometriazinha, uma proporção que eu tirei da tabela periódica, né? Como eu quero preparar uma solução que tenha 2.000 miligramas de sódio, eu escrevi aqui, ó, para mim pegar 2.000 miligramas de sódio, quanto que eu tenho que pegar de sal de cozinha lá, o NaCl, né, o cloreto de sódio. Claro que isso não era o sal de cozinha, né, pessoal? Falei que NaCl é sal de cozinha, mas é o NaClPa, né, do laboratório. Então eu fiz o cálculo aqui e está aqui o resultado. Eu teria que pesar 5.081 miligramas de cloreto de sódio. Transformando miligrama para grama, isso aí é 5,0817 gramas de cloreto de sódio. Se eu colocar, e isso aqui eu fiz um cálculo seguinte, ó, porque a concentração é em 20 gramas, né? É sódio em 20 gramas. Se eu tiver essa quantidade em 20 gramas, é que nós queríamos preparar 50 ml de solução padrão. Então, se eu tenho essa quantidade em 20 gramas, para mim manter a proporção, se eu tiver 50 ml, né, que seria 50 gramas ali, qual a concentração de cloreto de sódio? X. Concentração não, qual a quantidade de cloreto de sódio? X. E aí, então, a gente tirou a conclusão que a quantidade de cloreto de sódio que tem que ser colocada dentro desse balão, que tem 50 ml, para que atinja 2.000 miligramas de sódio por 20 gramas de solução, tem que ser essa aqui, 12,70435, né, grama. Então, se eu colocar 12,70435 gramas de NaCl aqui dentro e encher até 50, isso aqui ficou 2.000 miligramas de sódio por 20 gramas de solução. Só que a gente não consegue pesar exatamente aquele cálculo teórico ali, né? Então, na real, o valor pesado do cloreto de sódio foi esse aqui, ó, 12,7006. Então, considerando que a massa pesada foi essa, a gente fez esse cálculo final aqui, ó. Se 12,7006 gramas de NaCl tiverem 50 ml, que massa que está em 20 ml?
Faz o cálculo aqui. Então, essa aqui é a massa DNaCl que está em 20 ml. E eu simplesmente transformei esse número aqui de grama para miligrama. Então, aqui dentro em 20 ml desse líquido, eu tenho 5.080 miligramas de NaCl. E aí, voltando naquela proporção aqui, ó, da massa do sal, né? A cada 58,44 miligramas de NaCl, eu tenho 23 miligramas do sódio. Se eu sei que eu tenho 5.080 miligramas de NaCl, quantos miligramas do sódio eu tenho? E é que o resultado deu, 1.999. Então, inicialmente, o nosso foco, ou seja, a nossa ideia inicial, que era preparar uma solução de 2.000 miligramas de sódio por 20 gramas de solução. É claro que a gente sabe que a gente não ia preparar certinho os 2.000. É muito difícil pesar essa massa bem certinha aqui, né? Mas o que interessa para o químico? Interessa conhecer o valor exato da concentração que ele preparou. Não precisa ficar bonitinha 2.000. Eu sei que esse líquido aqui, a concentração é 1.999,41 miligramas de sódio por 20 gramas de solução. E para nós facilita muito, que a gente já construiu uma solução padrão na unidade de concentração que a gente quer. A gente quer emitir o laudo lá no final, né? Bom, vamos lá. Então aqui, deixa eu ver. Tá. Então aqui foi feita a primeira adição padrão, que é 500 microlitros desse padrão aqui que foi preparado, certo? E aí aqui, se forem olhar aqui a concentração, aqui o eixo X, que é a concentração do padrão corrigida pela diluição, que está aqui a equaçãozinha que a gente aprendeu. Posso até clicar na célula aqui para vocês verem. Já foi considerado isso. Eu peguei a concentração do padrão, que está em azul, né? Multipliquei pelo volume adicionado e dividido pelo volume inicial da amostra, que é o 5,007. Então, só para mostrar que eu estou só mostrando, isso aqui já é uma coisa que a gente já estudou, né, pessoal? Então, aqui, ó, esse eixo aqui é a concentração do padrão adicionado, já corrigida com a diluição que ele sofre, né? Porque é jogado num volume bem pequeno, num volume maior, né? Que é 5 gramas, certo? Aqui, então, é o eixo X do gráfico. Aqui são as medidas em triplicata, com média, desvio padrão e desvio padrão relativo. E aqui é o sinal que o aparelho deu. Isso aqui é simplesmente a média dos sinais aqui, considerando esse cálculo aqui também que a gente faz, né? Que é a intensidade do sinal. Então, se vocês olharem a equação ali, ó, a gente está usando essa equaçãozinha que está ali em cima, né? A intensidade que o sinal dá, a gente multiplica pelo volume total da amostra e depois divide pelo volume inicial, né? Então, a gente faz isso aí em todas as medidas. Então, está até destacado aqui, ó, a coluninha laranjinha e a outra coluninha laranjinha, é com ela que eu fiz esse gráfico. Fazendo esse gráfico aí, a gente tem o R deu mais ou menos, não deu tão ruim, né? 0,97. Não é grande coisa, porque os desvios padrões são muito altos, né? É uma concentração bem baixa e os desvios padrões não bem alto ali, ó. Não é tão bom. Se desse para melhorar isso aqui, melhoraria o R, certamente. E aqui, já nem me lembro mais onde é que está o resultado final aqui. Acho que está aqui embaixo. Não está aqui embaixo. Não, está aqui, ó. Tô louco, está aqui. Aqui é a amostra. Onde é que está a amostra? Não, a amostra. Já foi, a amostra aqui, né? Foi feita adições padrões. Aqui, considerando essa curva, onde é que a curva bate no eixo X, a previsão está feita aqui nessa coisa amarela aqui, ó. Então aqui eu mandei ele fazer a previsão, lembra? Eu digo para ele que o eixo Y é 0, né? E veja onde é que essa linha aqui vai bater no eixo X. E ela bateu nesse valor aqui, ó, menos 292. Como isso que é interessante a gente construir os padrões já na concentração que a gente quer expressar o resultado do experimento, né? Então, como os padrões já estão em miligrama de sódio por 20 gramas de solução, essa concentração aqui já é a concentração de sódio na azeitona, em miligrama de sódio por 20 gramas de azeitona. E deu, só tira o valor negativo, né? Deu 292,46. O ruim, até eu tenho que melhorar isso aqui, porque eu estava usando uma equação antiga, eu tenho uma melhorzinha. Eu usava essa aqui antes. Mas eu vou melhorar isso. Mas o ruim é que o desvio padrão do resultado no eixo X... Não consigo subir aqui. O desvio padrão no resultado da regressão no eixo X dá 80.
ou seja, é uma concentração de 292 miligramas de sódio por 20 gramas, mas com desvio padrão de 80 para mais e 80 para menos. Particularmente eu não achei bom, achei meio bem alto esse desvio padrão, né? Então não tá tão bom, hein? É claro que isso aqui ainda é um projeto, tem que melhorar algumas coisas. Tá em andamento ainda, né? Não terminou. E mas mostrou que funciona, né? É um jeito de aqui, por exemplo, a amostra, ela tá pastosa. Ela não tá, ela é bem seca assim, mas pastosa, ela é úmida, né? Então, é isso, um exemplo aqui, pessoal, só para mostrar para vocês uma coisa feita lá no campus aí para vocês enxergarem, né? E é isso aqui foi feito com um monte de tipo de azeitona, tem várias marcas, aqui embaixo são várias planilhas iguais, né? Aqui, ó, várias marcas aí, certo? E as diferentes quantidades de sódio na azeitona. Inclusive, bom, não vou falar disso aqui. Vamos fechar aqui o estudo, né? Vamos voltar aqui para a técnica aqui para mim não me espichar muito, senão me emociona aqui, não paro de falar. Vamos fechar a técnica aqui então, dizendo que a gente acabou de estudar então a quinta técnica de espectrofotometria. Não aprenderam, faltou mais detalhes de algumas, né? Mas tenho certeza que tudo que aprenderam aqui é mais que suficiente para o que vocês vão precisar, né? Principalmente porque isso aqui é a primeira rodada de estudo de vocês, né? Então, digamos que estão bem servidos aí de teoria nas principais técnicas de espectroscopia, certo? Estudamos 5, que já abrangeu bastante coisa. Vocês têm total capacidade de aprender qualquer uma outra novidadezinha ou derivaçãozinha de alguma delas, né? E deixa eu me lembrar se falta algum. Não tem, mano. Não lembro se eu ia dizer alguma coisa, acho que não. E no próximo vídeo, então a gente encerra esse playlist aí, né, de técnicas espectrofotométricas, espectrometria, e o nosso próximo playlist vai ser sobre eletroquímica, né? Que aí já é uma outra propriedade dos analitos que é considerada, né, e é usada para quantificar eles na análise química. E aí, então, serão outros instrumentos analíticos, né, que a gente vai estudar. Bom, então, fecho o vídeo aqui. Bom estudo para vocês. Até mais.